Olá, gente. Agora sim, oficialmente, né? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Daniel Campelo e estamos aqui reunidos, né, para o nosso primeiro encontro da disciplina de gestão de custos, riscos e perdas. Hoje a gente vai dar início, né, a esse passeio pela disciplina de gestão de custos, riscos e perdas, trazendo aí os principais elementos das unidades. E como é o nosso primeiro encontro, eu gosto sempre de inicialmente fazer algumas abordagens aqui que eu acredito que sejam importantes, né, para que vocês guardem isso para todo o nosso período aí em que a gente tiver nessa disciplina, tá? E a primeira coisa que eu sempre trago aqui para vocês é em relação à quantidade de webs. Nós vamos fazer 4 aulas, né, 4 webs ao vivo, como eu estou fazendo aqui agora. E todas essas aulas, elas têm duração aproximada de uma hora e pouco, e elas são gravadas. Então, Tassiana está dizendo aqui, bom dia, que bom estar com você novamente, coisa boa. Essas webs, elas são gravadas e vão ser disponibilizadas para vocês no ambiente virtual, tá? Lá no AVA, lá na pastinha de web aulas. As quatro webs já estão agendadas, né? Eu vou até entrar aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou entrar aqui na nossa sala. As 4 webs já estão agendadas. Então, vocês entram lá na sala, clica lá em web aulas na pastinha, né? E lá vai ter os agendamentos, depois vai ter as gravações e vai ter também o material, todo o material, todo o slide que eu utilizo aqui na sala, eu compartilho também com vocês lá no nosso AVA, né? Na nossa sala do AVA. Então, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é sobre tirar dúvidas, né? Eu normalmente tiro a dúvida dos alunos aqui na aula, no chat, no bate-papo. A gente vai interagindo. Só que, caso você esteja assistindo essa gravação, e aí, obviamente, por estar assistindo a gravação, ficou com dúvida, não tem como tirar a dúvida ao vivo, como os alunos podem fazer agora, que estão aqui comigo, você pode colocar, né, sua dúvida. Você entra na nossa sala e você vai colocar a dúvida logo quando você entra, né, lá vai ter fale com o tutor. Eu acho que ele é o terceiro item, né, da nossa sala. Vai ter ali meu desempenho, organize seus estudos com a Sofia e tem fale com o tutor. Então lá você vai colocar as dúvidas. Professor, eu estou com a dúvida, mas eu queria tirar pessoalmente. Eu posso é, entrar numa web qualquer para tirar essa dúvida? Pode, tá? Deve, na verdade. Então, se você está assistindo a gravação da aula de hoje e ficou com a dúvida da aula de hoje, não tem problema. Na aula que vem, você entra ao vivo e tira toda a sua dúvida, certo? Nossas webs estão marcadas para hoje, aí vai ter amanhã, de 2h30. Essas 2 webs eu agendei próximas, né? Então, uma hoje, a segunda web já é amanhã. No dia 2 de outubro, nós vamos fazer também 2h30 da tarde, nossa terceira web. E no dia 6 de outubro, às 16 horas, nós vamos fazer nossa quarta e última web. Então, tem hoje, 11h30, já começamos. Amanhã, 14h30, dia 2, 14h30 e dia 6, às 16 horas. Todas serão gravadas, como eu disse, e serão compartilhadas com vocês. Tá bom? Uma outra coisa que é importante, né? Já falei sobre as webs, sobre o material, sobre como tirar dúvidas. Uma coisa só que eu peço é que às vezes você está na web 1 aqui e já deu uma lida no material da terceira unidade. Aí você quer tirar a dúvida para frente. Aí isso eu peço que segure, deixa chegar lá na terceira unidade e aí você tira a sua dúvida, porque às vezes a dúvida que você vai ter, eu já vou explicar aqui na aula normal, então não precisa estar antecipando, tá? Mas se eu não tirar a dúvida, obviamente, chega aqui, professor, estou com dúvida, tira minha dúvida aqui e a gente vai fazer esse esclarecimento sem problema nenhum. Outra coisa Entenildo está dizendo que está com problema de áudio. Deixa eu escrever aqui para ele. Botei aqui para ele ativar o áudio dele para ver se ele consegue. Tatiana dizendo, não, mas aula aí desse professor. Coisa boa, Tatiana. Vamos lá. Aí, um outro ponto que eu queria também trazer para vocês é sobre as atividades, né? A gente tem ali a AV1,
que vocês têm até o dia 10 para entregar, 10 de outubro, que é a atividade contextualizada, né? E na atividade contextualizada eu propus algo bem atualizado, né? Como é? Atividade contextualizada, eu trago algo atualizado, que é o seguinte, eu coloquei lá, ó, nos últimos anos, o comércio internacional tem enfrentado transformações expressivas devido aos conflitos geopolíticos, aumento do preço de combustível, escassez de contêiner, gargalos logísticos. Para países exportadores como o Brasil, esses desafios impactam diretamente os custos logísticos associados à distribuição internacional, papapá. E aí eu digo, diante disso, as organizações que atuam no comércio exterior têm buscado aprimorar a gestão de custos logísticos, desenvolvendo mecanismos de controle, etc. Aí eu penso, analise como os custos de transporte e logística internacional influenciam a competitividade dos produtos exportados pelo Brasil, considerando fatores como os modais utilizados, a infraestrutura, a volatilidade cambial. Então, esse é o primeiro olhar. Custos de transporte. A gente vai estudar sobre isso, tá? Mas quem quiser já ir desenvolvendo a atividade também pode. E depois discute estratégias de gestão de custos e riscos logísticos que podem ser adotadas por empresas exportadoras para mitigar perdas financeiras e operacionais em contextos de instabilidade global. E aí também você vai criar um texto aí argumentativo, dissertativo e falar sobre essas estratégias. Vocês devem responder isso de 20 a 30 linhas, pode ser um texto corrido, não precisa dividir em item A e item B, pode fazer um texto único, desde que aborde essas explicações, essas questões, e também coloque exemplos, que é muito importante, e cite fontes, né, com referências, pelo menos 2, 3 referências, é o ideal. Pega lá, lê, pega o conteúdo, argumenta de acordo com o conteúdo que leu, coloca a fonte no final do texto, tá? Para que não haja nenhum tipo de problema. E também ficar atento à V2, que é a prova, né? As avaliações. Então, ficar atento aos calendários de prova, para não perder a prova, não perder o prazo, certo? E é isso. Tá? Então, acho que já falei bastante sobre a web, duração, gravação, material, tirar dúvida, e as atividades avaliativas. Agora eu vou fazer uma breve apresentação minha, alguns de vocês já me conhecem, outros não, mas para quem não me conhece, eu falei no início da aula, eu sou o professor Daniel Campelo, eu sou economista, né, eu tenho 23 anos 21 anos de formado, tenho 23 anos de mercado de trabalho, eu me formei em 2004, mas eu atuo como economista desde que eu comecei a estagiar em 2002, então tenho 23 anos. Comecei minha carreira estagiando numa autarquia federal, onde eu pude trabalhar lá por 13 anos, então foi um vínculo muito importante para mim, né? Eu trabalhei, comecei como estagiário, me formei lá, fiquei, então eu fiquei de 2002 até 2015, e nesse período aí, em 2009, eu fiz uma especialização, né? Eu, eu me especializei em planejamento e gestão pública, né? E foi uma especialização muito legal, porque ela me deu a oportunidade de eu, a partir da minha especialização, ser convidado aqui pelo grupo para dar aula de economia e mercado global e empreendedorismo também. E então, desde 2009, que eu sou professor aqui do grupo, eu completei agora, dia 3 de setembro, 16 anos aqui no grupo. Vocês são meu 32º semestre atuando como professor. Sou professor daqui, sou professor de uma outra faculdade aqui em Recife, sou pernambucano, né, sou recifense. Já fui professor colaborador da Universidade de Pernambuco, aqui, Universidade do Estado. Já fui professor concursado durante 2 anos, concurso de professor substituto no Instituto Federal de Pernambuco. Então, há 16 anos eu estou aqui nessa jornada. E em 2014 eu concluí minha segunda pós-graduação, eu já tinha especialização, me tornei mestre em gestão do desenvolvimento local sustentável pela Universidade de Pernambuco, e foi justamente nesse período ali, 2013, 2014, que eu fui para o EAD. O EAD estava começando a crescer aqui no Brasil, graduação, e aí me tornei professor, sou até hoje, então já tenho mais de 10 anos também aqui no EAD, e aí no EAD eu fui professor, coordenador de curso e fui gerente acadêmico nacional por 2 anos aqui no grupo. Na época a gente tinha Uninasal, Uninabuco,
Universidade de Guarulhos, que a gente ainda é um EAD muito forte também da UNG, né? E a UNAMA do Pará, né? De Belém. E, enfim, fui gerente nacional por 2 anos, até que fui convidado para assumir a direção do SEASA aqui de Pernambuco. Fui diretor do SEASA por 2 anos. E aí, em 2019, eu saí do SEASA e concluí minha terceira pós-graduação. Eu também sou especialista em metodologia EAD, né? E aí, em 2020, veio a pandemia. Depois da pandemia, eu passei no concurso para o IFPE. Depois, eu entrei no programa, né, no edital do programa de doutorado da UNAMA. Fui aprovado, tive minha pesquisa aprovada e atualmente eu sou doutorando em desenvolvimento e meio ambiente. E aí devo defender minha tese no ano que vem. Eu estou agora fechando meu projeto de qualificação de tese. Vou qualificar esse ano e ano que vem eu defendo para me tornar doutor, que seria minha quarta pós-graduação, porém, ano passado eu também me especializei em ensino digital. Na verdade, a especialização é educação do ensino superior com uso de ferramentas digitais. Ensino digital foi minha quarta pós e o doutorado será minha quinta pós-graduação. E eu conto essa história, gente, principalmente assim, na disciplina de gestão de custos, riscos e perdas, porque, na verdade, o que eu fiz ao longo dessa minha jornada foi gestão de risco, né? Por quê? Porque eu estava no mercado de trabalho, eu trabalhei 13 anos e ali em 2015 acabou, eu já era professor, e para atuar como docente, para atuar como professor, o futuro vai ser sempre incerto, né? Então, por isso que a gente está tratando de risco. Qual era o futuro da minha carreira? Qual era o mercado de trabalho para onde ele apontava? E eu tive que me preparar, eu tive que estudar, e continuo fazendo isso até hoje como uma forma de fazer gestão de risco, não é verdade? Uma vez que o futuro é incerto, o que é que pode ter lá na frente que eu preciso estar preparado? Qualificação, conhecimento, atualidade, né? Então, é gestão de risco. Quando eu cuido da minha carreira, vou estudar, não paro de estudar, e sou professor, e vou aumentando minha titulação, tudo isso é gestão de risco. Para vocês terem uma ideia, né, só para comentar, já falando da nossa disciplina, né, em 2012, quando começaram os primeiros, 2011, 2012, começaram os primeiros cursos de graduação, não existia professor EAD. O que é que se fazia? Pegava o professor do presencial e levava ele para fazer a aula. Muitas vezes sem nenhum conhecimento metodológico, nada. Poucos recursos. Isso aqui, ó, esse ambiente, eu estou no estúdio. Eu montei esse estúdio, né, para ter uma aula de qualidade. Eu uso um microfone de lapela, eu tenho uma câmera com uma boa qualidade. Vocês estão vendo aí a imagem, a nitidez da imagem, né? Eu tenho aqui um box de luz para dar uma nitidez, ficar um ambiente clean, claro. Toda essa preocupação já é com a mentalidade de uma aula utilizando esses recursos, mas no passado não tinha isso. E o que foi que aconteceu? Muitos professores que eram do presencial não acreditaram nessa tendência da educação, nessa mudança. Sabe o que é que aconteceu? Alguns deles ficaram desempregados. Por quê? Porque não fizeram gestão de risco, não souberam lidar e entender as incertezas para se preparar para o mercado, para o que estava por vir, né? Então, tudo isso são pontos importantes. E eu vou dizer para vocês, hoje, eu esqueci de dizer na minha formação também, eu sou head trainer de uma empresa aqui em Recife chamada AICA, onde a gente faz educação corporativa, treinamentos, desenvolvimento de empresas. E hoje a área que eu atuo mais de treinamento com as empresas é de inteligência artificial, né? Eu tô atuando fortemente na área de IA para gestão, focado em gestão de negócios. E o que é que isso também significa? Já também alinhando com a nossa disciplina para vocês irem entendendo. É que a gente tem que estar sempre atualizado no nosso conhecimento. O que vocês vão aprender hoje e a partir de hoje de gestão de custos e perdas é mais uma sementinha num conhecimento de tantas disciplinas que vocês vão ter, mas que deve ser o tempo todo atualizado ao longo de sua vida. Por quê? Porque hoje o mercado é dinâmico, as empresas são dinâmicas. Muitas vezes o que você aprendeu hoje comigo, quando você se formar,
já está se tratando é, de, de, de outro nível, outra informação. Então, assim, eu digo muito, né? Você está num curso e você hoje diz assim, poxa, eu gosto dessa área, e quando terminar, eu sei que eu vou precisar me especializar, porque é uma área que eu gosto, e vou focar nisso, beleza? Só que você, quando se formar, pode ser que essa área promissora ela já nem seja mais, né? Então, tem todo um aspecto de mercado, de tendência, do que está por vir, né? Que a gente precisa estar olhando e, obviamente, fazendo gestão de risco das incertezas. Que a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar muito, voltar também para a logística, e vocês vão entender por que, quando a gente faz gestão de custos, riscos e perdas, a gente tem um componente aí logístico tão forte. Vocês precisam entender qual é a explicação disso. Mas a gente vai construindo e entendendo. Isso é primordial. Tá? Por isso que essa conversa na nossa primeira aula é tão importante. Que não tem como você tratar como um fato uma incerteza. Né? Porque se for certo, se vai acontecer ou não vai acontecer, não é incerteza. Se você sabe que algo vai acontecer ou que algo não vai acontecer, não é incerteza. Incerteza é justamente a probabilidade, a chance de algo acontecer. O que é que acontece? O que é que acontece? É, quanto mais informação eu tiver, quanto mais preparado eu tiver, mais previsibilidade dessa incerteza eu tenho, e isso é importantíssimo. Um profissional ele tem que estar preparado para as incertezas de mercado, de carreira, da vida, do que for. Agora, como é que ele vai estar preparado? Com conhecimento, com informação. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento eu tiver, aquilo que até então poderia me pegar de surpresa, pode passar a ser algo mais previsível. E isso é muito importante. A Ciana está dizendo, no momento estou de licença do trabalho para fazer capacitação e creio que essa disciplina irá complementar meus estudos. Eu espero que sim, Tassiana. Sempre que eu entro aqui, minha ideia é que eu passe o conteúdo de vocês muito além do que simplesmente vocês fazerem uma boa prova. Eu acho que o aluno, quando entende a matéria, ele faz uma boa prova. Mas é justamente isso, é dar um conhecimento que complemente, obviamente, e que seja útil para o dia a dia, para a jornada de vocês, para a atuação profissional de vocês, né? Então, é isso. É sair dessa ideia de que faculdade ele prepara a gente para a gente fazer umas provas boas ali, passar por média e terminar então o diploma, e não é isso. A gente tem que preparar o quê? Profissionais, né? A gente tem que preparar pessoas. Quando eu digo para vocês, ó, gente, o incerto é incerto, mas quando eu me preparo, eu tenho uma maior previsibilidade para lidar com a incerteza, isso já é ouro, isso vai servir para a vida toda. A gente não sabe, se a gente não tivesse informação, a gente não sabia se amanhã a gente sairia de casa com um guarda-chuva na bolsa ou não, porque a chuva é incerteza. Só que o que é que a gente faz? A gente vê os dados meteorológicos, vê a previsão do tempo, a gente com informação, a gente mesmo sendo uma incerteza, a gente aumenta o nosso grau de previsibilidade. E aí, o que é que acontece? Aumentando o grau de previsibilidade, eu digo, não, pode ser que chova, pode ser que não chova, mas não vai chover. Eu acabo tendo quase certeza na incerteza. Veja que interessante isso. Tá? Então, a gente vai desbravar aí esse caminho que é importante aí para a nossa formação. Eu aproveito e deixo o convite aí, quem quiser, tá, gente? Me seguir no meu Instagram. Eu sei que alguns de vocês aqui provavelmente já me seguem, já foram meus alunos. Quem quiser aí acompanhar um pouco da minha jornada, lá eu sempre divulgo palestras e algo nesse sentido. É, eu Meu Instagram é @prof. Daniel Campelo, tá? @prof de professor
Daniel Campelo. Então, eu deixo aí o convite. Quem quiser fazer parte, fique à vontade, já estão devidamente convidados, tá? Para me seguir, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o meu slide para a gente dar início, então, aí, os primeiros conceitos, né? As primeiras partes iniciais aí, é, da nossa disciplina. Então, tá aí, o Web Aula 1 é hoje, né? Amanhã, lembrando, a 2, gestão de custos, riscos e perdas. E a gente começa falando da gestão da cadeia de suprimento. O que é isso? Né? Quando a gente vai estudar a gestão de custos, riscos e perdas, a primeira coisa que a gente vai fazer é lançar um olhar para dentro da organização, onde a gente precisa ter cuidado com as incertezas, os possíveis custos, melhoria de custos, evitar perdas, gastos desnecessários. E aí, o primeiro ponto é, é você olhar para aquilo que a gente chama de cadeia de suprimento. Por que cadeia de suprimento? Porque a cadeia de suprimento, nunca mais esqueçam disso, tá, gente? A cadeia de suprimentos é a cadeia de todo o material, os bens físicos tangíveis que vão ser transportados, armazenados e utilizados desde a aquisição da matéria-prima, que é quando você compra esses suprimentos, esses insumos, até a entrega do produto que você produziu para o cliente final. Todo esse processo de produtos, de suprimentos, de bens físicos tangíveis, que vai passando de etapa por etapa até chegar no cliente. Veja que tem uma matéria-prima que ela entra numa unidade de fabricação, ela vai para um estoque, ela é utilizada, ela vira um produto que vai para um estoque, tudo é transportado e armazenado. Isso tudo a gente chama de cadeia de suprimento. O que é que a gente precisa fazer? É gerir isso, planejar, controlar, executar o fluxo desse produto. E aí, como eu está aí no slide para vocês, desde a aquisição da matéria-prima e produção até a distribuição ao cliente final, de uma forma mais simples e econômica possível. Aí tem um ponto importante, tá? Tem um componente importante aí, que é mapear esse fluxo, né? Essa cadeia de suprimento. Fazer um mapeamento é super importante. Eu tirei aqui a câmera e botei de volta porque estava um pouco estourada por causa da iluminação. Agora está melhor. E ali eu preciso ver quais são os riscos, as incertezas, onde eu otimizo meu fluxo. Eu tenho que fazer um mapeamento de todas essas etapas. E por que, quando a gente trabalha, é aquilo que eu estava dizendo para vocês, que precisa de uma explicação. Por que é que quando a gente vai tratar de custos, riscos e perdas, gestão de risco, a gente está falando de logística, de cadeia de suprimento? É porque é nesse fluxo, é nesse processo onde a gente encontra as incertezas, é onde a gente encontra a possibilidade de otimizar custos, né? Então, por isso que a gente lança um primeiro olhar para essa cadeia de suprimentos. E qual é a ideia de você fazer uma boa gestão de risco, você evitar gastos? O que é que gerir bem uma cadeia de suprimentos nos traz? Melhorar o atendimento ao cliente. O cliente, gente, eu, você, quando a gente é cliente, a gente quer o quê? O produto perfeito, o produto entregue certo, no momento certo, no local certo. Ou seja, e vocês vão ver em várias disciplinas isso, não só na minha, eu também falo isso na minha disciplina de empreendedorismo, eu falo isso na minha disciplina de finanças, eu falo isso em todas. O foco é a satisfação do cliente. Se a gente está tratando de uma disciplina que vai falar da atuação de uma empresa no mercado, é óbvio que ela vai querer ganhar mais, maximizar lucro, otimizar os seus processos, mas nunca perde o foco na satisfação do cliente, porque é o cliente é que mantém a empresa viva. Então, vocês vão ver isso em várias disciplinas. A melhoria, a satisfação do cliente, né, como está aí, aumentar a satisfação e fazer tudo isso de que forma? Tentando gastar menos, né? A empresa, gente, nem sempre ela vai conseguir ter uma boa margem de lucro, ter uma boa performance aumentando o preço.
né? Porque se meu custo é muito alto, eu tenho que vender o produto muito alto para minha lucratividade ser boa. Só que observa que a maioria das empresas elas estão em mercado competitivo. Como é que eu vou aumentar preço? Se eu vender mais caro, eu não vendo meu serviço, eu não vendo meu produto. Onde é que está a estratégia, então, para aumentar a lucratividade? Diminuir meus custos. E quando a gente está falando de uma operação produtiva, que é isso, compra matéria-prima, e como é que essa matéria-prima chega aqui, como é que a gente armazena ela, como é que a gente estoca, como é que a gente usa, como é que a gente produz. Nessa cadeia de suprimento todas, tem custos operacionais que podem e devem ser otimizados. Fazer um gerenciamento eficaz da cadeia, né? É, quando a gente está falando de cadeia de suprimento, a gente está falando de gestão de custos, riscos e perdas. Quando você olha para a cadeia de suprimento para fazer essa gestão, a gente pode reduzir o custo da compra, a gente pode reduzir o custo de produção, a gente pode reduzir o custo total da cadeia de suprimento. Isso vai impactar muito a performance da empresa. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para vocês e vocês não devem esquecer. Oi, Jadson, boa tarde. Que é o seguinte: observa bem, né, que quando a gente está falando de gestão, a gente está falando. Eu gosto, eu tenho dito muito isso nas aulas, né? Eu comecei a falar dessa forma há um tempo atrás, porque eu acho que dessa forma fica mais guardado na cabeça de vocês para o uso na vida de vocês, tá? Que é o seguinte: o que é administrar, né? A gente está falando aqui, administração da cadeia de suprimento, que a gestão é a mesma coisa, gerir e administrar são sinônimos para isso que a gente está tratando, né? Então, gestão da cadeia de suprimento. Aí eu pergunto, o que é gerir algo, né? E aí os alunos ficam, não, é isso, gerir é isso, gestão é isso, cada um vai dizendo uma ideia e vai dizendo uma coisa. E aí eu digo, não, deixa eu dizer, deixa eu falar aqui o que é gestão. O que é administrar? Aí eu digo, o que é gerir? É verbo. Administrar é verbo. E verbo indica o quê, gente? Ação. Não é verdade? A gente aprendeu isso no colégio, não foi? Verbo. Todo verbo indica uma ação. Correr, pular, cantar. Então, administrar é uma ação. Você não administra é, de forma subjetiva, teórica. Não! Você administra agindo de forma prática. E quais são essas ações? Vocês devem ter estudado as funções da administração: planejar, controlar, coordenar e dirigir. Eu digo 10. Quem foi meu aluno sabe que se eu já falei na aula, eu digo 10 ações que quem vai fazer gestão de cadeia de suprimento, gestão de custos, gestão do que for, gestão de carreira, vocês, eu vou fazer minha gestão financeira, não importa, tem que fazer essas 10 ações. E eu digo, analisar e diagnosticar, planejar, executar, controlar, monitorar, avaliar, liderar, motivar, coordenar e dirigir. 10. Isso é administrar qualquer coisa. Então, se eu estou falando de gestão da cadeia de suprimentos, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que planejar, eu tenho que controlar, eu tenho que monitorar, eu tenho que liderar. E aí a gente otimiza o processo. Aí a gente consegue se preparar para as incertezas, para o risco. Porque está tudo analisado, diagnosticado, planejado. Aí eu consigo reduzir custo, otimizar. Agora, o gestor que não faz gestão, que ele não tem ação, fica só no papel. E aí não sai nada. Dentro dessa gestão da cadeia, dentro da cadeia de suprimentos, né, que ela é complexa, ela é ampla, e obviamente vai depender do que você produz, do que você vende. Um dos componentes mais importantes dela, e é nele que estão as incertezas, é nesse componente que temos as perdas, é nesse componente que precisa de uma boa gestão de suprimento, uma boa gestão de risco, é o que? Logística. Por quê? Porque a logística, eu já vou colocar aqui na tela para vocês, a logística ela é responsável, ela é um componente da cadeia de suprimento
que ela é responsável em mover todo esse suprimento, todo esse produto, todo esse material de forma eficiente para que ele chegue no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa, e também é responsável por todo o armazenamento. Então, veja, eu fui no fornecedor e comprei uma matéria-prima. Comecei o início, o start ali, o começo da minha cadeia de suprimento. Como é que essa matéria-prima vai chegar na minha indústria, na minha empresa? Logística. Essa matéria-prima chegou agora aqui e ela não vai ser utilizada agora, ela vai ser guardada, ela vai ser estocada. Logística. Vou precisar agora tirar a matéria-prima do estoque para colocar lá na unidade de produção, na fábrica. Quem transporta isso? Logística. O produto ficou pronto, mas não vai ser vendido agora, ele vai ficar num galpão. Armazenagem, logística. O produto foi comprado, vendido, vai para a loja para ser vendido para o cliente, logística. Então veja que toda a cadeia de suprimento ela é permeada pela logística do começo até o fim. Onde é que o caminhão quebra e eu não entrego o produto ao cliente se eu não tiver uma estratégia? Na logística. Se eu não fizer gestão de risco, se acontecer qualquer incerteza, eu interrompi o fluxo. Onde é que eu não fiz uma boa estratégia e estou tendo um custo altíssimo de forma desnecessária na logística? Eu precisava ter 8 funcionários para dar conta da atividade logística, estou com 30. Eu estou com 22 funcionários a mais. É um gasto desnecessário. Passa o dia ali conversando, né? Pouca produtividade. Esse gasto desnecessário que está acontecendo na logística é perda. Onde é que está isso? Onde é que eu corto isso? Vou já adiantar uma coisa muito importante, só para vocês terem uma ideia. Certo? Mais de 50%, bem mais, às vezes 60%, 70% do, dos custos da logística são custos de transporte. Esse deslocamento, o resto é armazenagem pessoal. Ora, se eu sou uma empresa que tem uma cadeia de suprimento cuja logística permeia essa cadeia inteira e eu tenho um custo que é significativo, 70% do custo logístico é de uma empresa, ou eu foco no custo de transporte, ou eu otimizo esse meu custo de transporte, ou eu olho para os riscos envolvidos no transporte, ou eu então não vou performar como eu preciso. Exatamente, Jadson. É isso. Uma boa gestão garante competitividade. Mas eu tenho que saber onde é que eu preciso focar, muitas vezes, a minha gestão. E logística é um bom lugar, porque nela tem incertezas, nela tem perdas, nela tem custos importantes, armazenagem, transporte, embalagem, né, estoque. Então, a gente precisa mapear a cadeia, identificar o processo logístico dentro da cadeia e focar em fazer gestão, custos, riscos e perdas, certo? Aí, para a gente complementar aqui, eu tenho, cadê? Que, como parte do gerenciamento da cadeia de suprimento, a logística é o processo de planejamento e execução do transporte de mercadorias dos armazéns para os clientes, né? A gente já abordou, já tratou disso. Muitas empresas são especializadas em logística, prestando serviços a fabricantes, varejistas e outras indústrias com a grande necessidade de transporte de mercadorias, porque normalmente grandes varejistas ou fabricantes possuem a sua própria rede logística, mas outros não, né? A maioria terceiriza a função logística. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Tem duas formas de a gente ver a logística e a gente ver a gestão disso tudo para otimizar. A empresa ela pode ter sua própria rede logística, seu próprio setor de logística, e ela mesma vai operar isso. Ou então,
a empresa ela não tem esse setor e ela vai contratar uma empresa para prestar serviços logísticos. Nos dois casos, é preciso ter uma boa gestão. É óbvio que a empresa que ela é a prestadora de serviço logístico, ela é especialista nisso. Ela tem muito mais know-how, conhecimento para fazer a melhor logística, evitar as incertezas, porque ela é focada nisso. Todo o conhecimento da empresa é na área de logística. Porém, para você ter esse serviço, ele é mais caro. O que é que as empresas, então, às vezes faz? Cria seu próprio setor de logística. Só que, às vezes, esse setor ele não vai ser tão bom quanto uma empresa especializada. Às vezes, sim. Então, por isso que, às vezes, o que é que essas empresas fazem? Logística, gente. Você não sendo uma empresa de logística, porque aí a logística é sua atividade final, é o que você faz, mas você sendo uma fábrica de garrafas térmicas, a logística é atividade meio. O que é que essas empresas, então, fazem? Muitas vezes, elas terceirizam. O que é terceirizar? É você pegar uma atividade que seria de responsabilidade da sua empresa e delegar ela a terceiros. Então, a logística que era para eu realizar, eu terceirizo, eu delego a logística para um terceiro, que é uma outra empresa, porque ela vai ser especialista em fazer da melhor forma. Eu posso ter um gasto, porque quando a gente olha para o custo logístico, pode ser até maior, mas eu tenho outros ganhos. Vou dar um exemplo. Quando eu terceirizo, eu gasto mais na minha logística do que se eu tivesse meu próprio setor. Ok, mas eu estou pagando para uma empresa fazer aquela atividade importante da melhor forma. E eu, que não sou especialista em logística, porque não é minha atividade fim é garrafa térmica. Eu vou alocar o meu tempo, o meu gasto, minhas forças, meu conhecimento, não meu dinheiro eu estou pagando lá para a empresa fazer a logística, para me livrar, para eu pegar todo o meu desempenho, tudo que eu sei, tudo que eu sou bom, e focar da melhor forma possível, que é produzir garrafa térmica. E é isso. Agora, se a empresa ela tem uma boa gestão e ela é capaz de focar na logística e focar naquilo que ela é boa, que é produzir garrafa, excelente. É isso que a gente precisa buscar. Né? Jadson está falando aqui, se a empresa não tem a expertise na área da logística, ela pode perder o rumo da sua atividade principal, tendo em vista a complexidade desse serviço. Perfeito. É óbvio, se a empresa ela tem condições de ter um próprio setor logístico que opere bem, beleza. Se não, ela pode ter grandes prejuízos, porque, como o Jadson mesmo falou, é uma atividade de alta complexidade que ela vai demandar tempo dela e ela vai perder o foco naquilo que ela é boa. Então, por isso que muitas vezes essa logística ela é terceirizada, né? É a mesma coisa. Veja, eu trabalhei numa empresa que eu disse para vocês 13 anos, e lá eu também trabalhei na parte da administração, né? A parte administrativa. Era um subgerente, assistente administrativo ali, desempenhando várias funções, algumas funções de gestão, de tomada de decisão menores, mas muito de suporte administrativo, apoio, né, à gestão. E lá mesmo, o que é que a gente fazia? A gente era bom em política pública para a agricultura familiar. Ponto. Era o que a gente trabalhava. Nas suas mais diversas nuances, na área de gênero, tinha parte racial, assistência técnica produtiva, social. Era nisso que a gente era bom, política pública. Então, veja, todo o serviço de recepção, portaria, limpeza, segurança, motorista, é tudo terceirizado. Por quê? Porque atividade em meio. Aí a gente pegava, colocava essa responsabilidade na mão de terceiros e pegava nosso tempo, nosso conhecimento e focava naquilo que a gente era bom, né? Então, isso é muito comum. A atividade logística é uma atividade de alta complexidade. Dito isso,
né, a gente destaca aqui duas funções principais, vamos dizer assim, de uma operação logística que eu já citei para vocês, né, mas eu vou reforçar aqui. E dentre essas funções, né, a gente vai aprofundar elas ao longo, né, da nossa disciplina, mas a gente tem aqui, está aí na tela agora para vocês, a gestão de transportes e o armazenamento, a gestão do armazém, a gestão de estoque, né? A gente vai estudar mais lá na frente que, dentre essas funções principais da operação logística, toda a parte que vai envolver planejamento, execução, controle, otimização dessa movimentação de mercadorias, uso de veículos, de modais e etc., entre lojas, armazéns, depósitos, clientes, né? E isso é feito pela gestão de transporte, que vai aí envolver o transporte aéreo, o transporte marítimo, ferroviário, rodoviário. Essa é a gestão de transporte. Já a parte do gerenciamento de armazém, gerenciamento de estoque, você vai ter ali toda a parte de armazenamento, né, de guarda e de atendimento aos pedidos, né? Então também vai envolver aí todo o gerenciamento de uma infraestrutura, de todos os processos, né, que vai existir ali, são as funções de principais da logística. Então, nossa disciplina, quando a gente olha para riscos, custos e perdas, a gente vai olhar, sobretudo, para essas funções. Né? Não que a gente não vá olhar de forma ampla, como eu comecei aqui explicando na aula para vocês, o que é risco, o que é uma incerteza. Mas a gente vai vendo na evolução da nossa disciplina que essas temáticas, riscos, custos e perdas, elas se permeiam, elas se intercalam, elas estão ali transversais, né, que são muito importantes. Para a gente concluir a aula de hoje, para não ficar com muito conteúdo, e aí na próxima aula, amanhã, eu vou concluir a primeira unidade e a gente já entra na segunda unidade. A gente tem, então, os principais custos da logística, que são divididos em três custos principais. Custos de transporte, que, como eu já falei para vocês, é um custo dominante. Lembrando que o custo total da logística é o que são os custos logísticos, é a soma dos custos de transporte, dos custos de estoque ou de armazém e do custo da mão de obra, do serviço. Beleza? O custo de transporte, como eu falei, gente, é custo dominante, né? Ele vai ali ter cerca de 70, às vezes 80% dos custos logísticos, né? E a gente não vai se aprofundar agora aqui nesses custos, porque a gente vai estudar os custos de transporte, os custos de estoque mais na frente. O custo de estoque também é significativo ali, em torno de 20, 15% dos custos totais. E aí os custos de estoque a gente vai tratar mais na frente, mas ele vai incluir todos os bens em estoque, né, a manutenção dos bens, né, toda a parte de armazenamento, depreciação, tributo, seguro, tudo que envolver a parte de armazenagem, de matéria-prima, de produto acabado, semi-acabado, é custo de estoque, né? Normalmente, a gente expressa, né, esses custos de estoque é, é, como um percentual, vamos dizer assim, ou do valor do estoque, né? Então, por exemplo, eu tenho um estoque que ele está na ordem de 100 mil, e aí eu expresso meu custo de estoque, um percentual desse valor, né, daquilo que está estocado. Normalmente é assim, porque é o custo que a gente vai colocar ali numa estimativa em cima do valor armazenado. E o custo de mão de obra, que é o manuseio físico das mercadorias. Então, toda a parte de embalagem, rotulagem, né, de manuseio do produto, de quem trabalha ali, o técnico logístico, ou quem seja, está dentro do custo da logística. Né? Então, se eu estou lá, você vai comprar uma coisa no mercado, aí um vaso sanitário.
Aí nessas redes de loja, aí você passa no caixa, pega e ele te dá um código para tu ir na expedição lá no armazém buscar o teu material. Todas aquelas pessoas que estão trabalhando ali no galpão, que vai receber tua notinha, que vai ver onde é que o produto está guardado, que vai lá buscar, que vai te entregar, que vai manusear, todo aquele custo com aquele pessoal é um custo que está ligado diretamente à atividade logística. Então, é um custo da logística, sabe? Chamado de custo de mão de obra ou custo de serviço, certo? Qualquer gestor, né, eu vou tirar aqui o slide, qualquer gestor na sua atuação, quando ele vai fazer gestão, sobretudo gestão de custo, como a gente está vendo aqui, ele precisa, é importante que ele faça estimativas. Né? Quando a gente está tratando de gestão, a gente está tratando de planejamento. Qual é meu custo estimado? Qual é meu custo com logística, com a operação, com a produção do mês seguinte? E quando a gente trata de estimativa, a gente não está tratando de adivinhação. Estimar um custo é muito importante. Qual é o seu custo com o iFood no mês que vem? Né? É um gasto que você vai ter ali. Né? Vai sair um dinheiro. Como é que você projeta isso? Então, existem algumas técnicas que a gente utiliza na gestão para fazer essa estimativa de custo. Mas a gente só vai estudar sobre elas na aula de amanhã, na nossa segunda web, para a gente fechar essa primeira unidade e já avançar para a unidade 2. Então, amanhã, a gente começa a nossa aula com técnicas de estimativa de custo. A gente vai ver de baixo para cima, a gente vai ver a técnica paramétrica, a gente vai ver a técnica análoga, e aí a gente fecha essa parte inicial para avançar para a nossa segunda unidade. Aí, Leonardo botou aula top, eu espero que vocês estejam gostando. Aqui eu vou tentar, a pegada é essa, né? Tentar ser o mais claro possível. E uma coisa que é muito importante, tá? É que após minha aula, a ideia é que a leitura de vocês do material aí fique mais fluida, mais compreensível, né? Porque aqui eu estou falando a mesma coisa que está no material, só que com uma linguagem mais acessível, mais didática, vamos dizer assim. Então, quem está ali travado, achando aquele material chato, tal, que não está, mas pós-aula, vale a pena dar uma lida, porque aí você já lança um outro olhar. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Tá? Amanhã a gente continua. Deixo já o convite para todo mundo. A gente estava hoje com mais de 30 pessoas na nossa sala. Então, que a gente consiga amanhã manter essa quantidade de alunos. E também deixar vocês à vontade, tá, gente? Nas aulas seguintes, quem quiser participar, falar aqui, esse espaço aí ele é aberto para vocês utilizarem, tá bom? Então é isso. Tenham um excelente início de semana, uma boa segunda para todo mundo. Amanhã, terça-feira, a gente se encontra aqui 2h30 da tarde para continuar o nosso assunto, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, valeu, até amanhã, tchau, tchau.